Na reportagem alargada desta semana, passamos em revista as principais notícias que marcaram 2016. Um resumo dos acontecimentos num trabalho assinado pela jornalista Sandra Lobo Pimentel. Começou aqui hoje, nas instalações do Tribunal Judicial de Base, o julgamento que senta Alan Ho e outros 5 arguidos. Estão acusados por associação criminosa e exploração de prostituição. Este arguido, o mais mediático, é defendido pelo advogado Jorge Neto Valente e quis remeter-se ao silêncio. Se queriam ouvi-los a falar, era fechar a porta. Agora, as pessoas não vão sujeitar-se a falar. É um constrangimento para as pessoas que estão ali sob pressão, terem de estar a falar para sair tudo no jornal. Não falam. Os arguidos não vão falar por causa da presença da imprensa. Mas não tenha dúvidas. Foram ontem detidos 6 agentes da polícia, um dos quais já reformado. São suspeitos de associação criminosa, usurpação de funções e corrupção por alegadamente facilitarem a entrada ilegal na RAEM de cidadãos do continente para jogo nos casinos do território. O casino de mitologia grega, na Taipa, fechou para renovação e os funcionários foram transferidos para outros casinos do grupo da SJM. A Embrosso não avança com datas, mas disse à TDM que o hotel e o casino vão reabrir. Os planos do Governo de construção do Centro de Doenças Infectocontagiosas nas imediações do Hospital Conde São Januário vão avançar e são urgentes. A escolha do edifício foi alvo de polémica na última semana, com uma petição entregue pelos moradores da zona contra a decisão do Governo e a apelar a que o centro fosse construído dentro do São Januário. Boa noite, seja bem-vindo ao Telejornal. O projeto de lei sindical voltou a ser chumbado na Assembleia pela 8ª vez consecutiva. O diploma da Federação das Associações de Operários foi chumbado com 18 votos contra, 12 a favor e com a abstenção do deputado Leonel Alves. Dom Stefan Lee tomou hoje posse como bispo de Macau. A cerimónia na Sé, que coincidiu com a comemoração dos 440 anos da diocese, contou com a participação de centenas de fiéis. Na sua intervenção, lembrou a mensagem de misericórdia do Papa Francisco e discursou em cantonês, inglês e português. O ex-procurador-geral da RAEM, Oh Chiu-Meng, foi detido preventivamente ontem à noite depois de ter sido ouvido no Tribunal de Última Instância. Alcamsan decide cortar com a Associação Novo Macau por divergências internas com a direção. O deputado era um dos fundadores da associação, pertencia ao grupo há 24 anos. Passava pouco das 5 da manhã quando os bombeiros chegaram ao templo de Amá. Um incêndio deflagrava, incontrolável, à entrada do templo. O novo diretor dos serviços de alfândega, Alex Wong, a escolha do chefe do executivo para assumir o cargo. A denúncia dava conta de um recém-nascido, abandonado ainda com vida, num balde do lixo comum, no 17º andar. Raymond Tam, antigo presidente do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, vai substituir Vai Hoi Leong na direção dos Serviços de Proteção Ambiental. O governo quer suspender os taxistas que cometam mais de 8 infrações num ano. É oficial, está declarada a caducidade da concessão dos terrenos do La Scala, que podem assim reverter para Macau e para as mãos do governo. Alan Ho saiu hoje em liberdade. O sobrinho de Stanley Ho foi condenado a 1 ano e 1 mês de prisão por exploração de prostituição no caso do Hotel Lisboa, uma pena que já cumpriu durante a prisão preventiva. Até agora não era feita colheita e transplante de órgãos nos hospitais do território por ausência de critérios para definir as situações em que pode ser determinada a morte cerebral. Mas a partir do final deste ano passam a vigorar as propostas apresentadas pela Comissão de Ética para as Ciências da Vida, acordadas no final de outubro e hoje homologadas por despacho do chefe do Executivo. A organização não governamental Our Land, Our Plan entregou quase 7.000 assinaturas ao governo contra a construção de um arranha-céus no alto de Coloane. Diz que se a obra avançar será o início do fim do pulmão da cidade. Com a construção do Parque de Oficinas e Materiais do Metro Ligeiro da Taipa por concluir, governo e consórcio responsável pela obra negociaram a resolução do contrato e chegaram a um acordo. Parte do teto de uma das naves laterais da Igreja de Santo Agostinho ruiu durante a missa esta tarde. O edifício foi evacuado e não houve vítimas a registar. Testemunhas afirmam ter ouvido um estrondo antes da queda de parte da estrutura, composta por azulejos de 5 metros quadrados. Boa noite. Está preso um português por suspeita de pedofilia. As vítimas seriam o filho de 9 anos e a filha de 7, que estariam a ser abusados desde 2011. Tem mais de 1 milhar de assinaturas a petição ontem lançada pela Associação Novo Macau a pedir a demissão do chefe do Executivo. A petição é contra o financiamento de 100 milhões de renminbi
da Fundação Macau à Universidade de Jinan. O protesto mais expressivo foi organizado pela Associação Novo Macau e Juventude Dinâmica, que reuniu milhares de pessoas a exigir a demissão do chefe do executivo a propósito da doação da Fundação Macau à Universidade Chinesa de Jinan, onde Chui Sayon é vice-presidente. A Associação de Jornalistas de Macau diz que houve repórteres pressionados durante a cobertura do caso do donativo à Universidade de Jinan. Os deputados dão luz verde à Lei de Prevenção e Combate à Violência Doméstica. A Assembleia aprovou esta tarde por unanimidade o documento que define a violência doméstica como crime público. O projeto de arquitetura do Hotel Estoril vai ser aberto a arquitetos locais. O projeto já estava encomendado anteriormente ao arquiteto português Cisa Vieira. Eu queria comentá-lo, mas como sabe, hoje em dia aqui em Macau é tudo confusão. Macau despede-se desta possibilidade de Cisa Vieira fazer este projeto? Infelizmente também, lamento. O Governo vai mudar a localização do cartório público situado no edifício da Santa Casa da Misericórdia, no Leal Senado. Sai do centro histórico da cidade para a zona norte, que tem mais população. Tudo legal na doação de 100 milhões de yuan à Universidade de Jinan, considerou o Comissariado contra a Corrupção. Chui Sayon diz que já falta pouco para os carros de Macau poderem circular na Ilha da Montanha. Depois de uma gravidez de 3 meses, mantida em segredo, ontem às 13h45 da tarde nasceu o primeiro panda com 135 gramas. 40 minutos depois, nasceu o segundo com menos de 54 gramas. A proposta de lei para a proteção dos animais, a primeira do género em Macau, está a ser discutida na Assembleia Legislativa há quase 2 anos. Uma espera que hoje chegou ao fim, com a proposta de lei a ser sujeita à votação final. O Governo de Macau deu hoje 2 opções à Yat Yuen, proprietária do canídromo: 2 anos para mudar de localização e melhorar as condições, ou encerrar a pista, considerada por várias organizações internacionais como a pior do mundo. As portas do Hotel Palácio Imperial Beijing vão fechar amanhã. O hotel antigo novo século, à entrada da Taipa, não é novo em polémicas. É nulo e representa uma violação grave à antiga Lei de Terras. É assim que o Comissariado contra a Corrupção classifica o acordo de permuta de terrenos, que remonta a 2001, firmado entre o Governo e a proprietária da fábrica de pensões, Yek Long. A lei do erro médico entrou na Assembleia Legislativa em outubro de 2013. Só esta tarde a lei foi aprovada definitivamente na especialidade. Segundo apurou o Comissariado de Auditoria, entre 2004 e 2014, as despesas com o arrendamento de instalações e de lugares de estacionamento para serviços públicos foram de 4 mil milhões de patacas, 1.030 milhões foram gastos em obras de remodelação. O autocarro em que viajavam desceu descontrolado a Rua da Antena junto ao Hospital Kyungwu e foi embater numa clínica de medicina tradicional chinesa. A bordo estavam 46 turistas, 32 ficaram feridos, 3 deles em estado grave. Mais de 12 mil pessoas entraram no Inn Palace nas primeiras 4 horas após a inauguração. Sinal 13 ou Sinal 8? A dúvida permaneceu durante largas horas e gerou polémica em Macau. Em Hong Kong, a passagem do tufão Nida justificou o Sinal 8 durante toda a noite e também esta manhã. Em Macau, os serviços meteorológicos resolveram manter o Sinal 3. Depois de 26 meses de quedas consecutivas, as receitas dos casinos inverteram a tendência. Em agosto, as receitas voltaram a subir. Uma subida ligeira de 1,1% em termos anuais, mas que encerra um ciclo de quedas que teve início em junho de 2014. Com a abertura do Resort Integrado Parisian, cuja principal atração é uma réplica da Torre Eiffel, o projeto de Sheldon Adelson para a zona do Cotai fica completo. A Santa Casa já tem um novo inquilino para o espaço que o cartório notarial vai deixar livre no final do ano. Esta manhã ficou deliberado a Irmandade alugar espaço para o Grupo Popular. O restaurante português nas Casas Museu da Taipa continua na agenda do Governo, mas não é prioridade e não vai agora para a frente, disse o secretário dos Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam, que defendeu as vantagens do projeto para o turismo, lamentando ainda que várias pessoas tenham criticado a vontade do Executivo recuperar um projeto que já tinha sido pensado no tempo da administração portuguesa. Uber vai ficar em Macau e pede ao Governo que reconheça os seus serviços. Mais de 200 crianças do ensino primário esperaram pelo primeiro-ministro no aeroporto de Macau. O avião da Air China aterrou cerca das 11h10. O chefe do executivo, Chui Sayon, subiu as escadas e foi o primeiro a cumprimentar o chefe de governo. Encontrou, dentro de um contentor do lixo, uma mulher seminua e coberta de sangue.
Quando chegou ao local, a Polícia Judiciária descobriu que a mulher, com cerca de 20 anos, tinha um ferimento no pescoço, com cerca de 13 centímetros e sinais vitais muito fracos. A polícia deteve, já neste domingo, um trabalhador não residente de 25 anos que era colega da vítima na loja de bebidas onde trabalhava e que confessou o crime. António Costa visitou o Consulado de Portugal e as instalações do Instituto Português do Oriente e da AICEP. O chefe do governo português chegou a pé. Como não podia deixar de ser, António Costa fez uma passagem pela escola portuguesa. Foi uma visita de médico que deixou grande parte das instalações e dos alunos de fora. A receptora tem 39 anos e é a irmã mais nova da dadora, de 54. As duas participaram no primeiro transplante de rins realizado com êxito em Macau. O Tribunal Administrativo não aceitou os argumentos da família de Luís Amorim, que pediu uma indemnização por negligência na investigação da morte do jovem português. O advogado da família prepara agora um recurso para a segunda instância. O Tribunal de Última Instância rejeitou o pedido de suspensão da reversão imediata do terreno onde está situado o empreendimento Pearl Horizon. A intenção da empresa era manter essa posse até final do processo, que vai decidir se a nova lei de terras permite a prorrogação dos prazos de concessão nos casos imputáveis ao governo ou por motivos de força maior. Marco Müller não está mais à frente do Festival Internacional de Cinema de Macau. O conhecido produtor e crítico cinematográfico, que liderou grandes festivais como o de Veneza, demitiu-se hoje do cargo por conflitos com a Associação de Cultura e Produções de Filmes e Televisão, a organizadora do evento. Boa noite. Começou hoje um dos mais complexos julgamentos da RAEM. O ex-procurador Oh Chiu-meng sentou-se no banco dos réus no Tribunal de Última Instância. O magistrado vai acusado de mais de 1.500 crimes. O Ministério Público de Macau apresentou um pedido cível de indemnização de 76 milhões de patacas ao antigo procurador da região, Oh Chiu-meng. Há 8 anos, Sónia Chan ligou ao então procurador, recomendando um familiar seu para exercer funções no Ministério Público. A atual secretária para a Administração e Justiça admitiu isto mesmo ontem à imprensa, depois de Oh Chiu-meng ter dito em tribunal, onde está a ser julgado, que havia relações familiares no Ministério Público. A Polícia Judiciária deteve 3 residentes de Macau por suspeita de pertencerem a uma rede de tráfico de cannabis com ligações ao continente. A droga teria um valor de mercado de cerca de 500 mil patacas. A detenção foi efetuada na quinta-feira. Um dos 3 detidos foi, entretanto, libertado sob fiança sob a TDM. A PJ foi informada da atividade dessa rede de tráfico e montou uma operação de vigilância. A droga era vendida a pequenos traficantes e em clubes noturnos. José Pereira Coutinho acredita que não vai sofrer nas urnas, nas eleições do próximo ano, as consequências da detenção dos filhos por suspeita de tráfico de droga. O deputado convocou uma conferência de imprensa esta tarde para falar sobre o caso. Eu, pessoalmente, não estou minimamente preocupado com o resultado que vier das eleições do próximo ano. Foram as notícias que marcaram 2016. Nós voltamos para a semana com nova reportagem alargada. Até lá, tenham uma boa semana e bom ano novo.